Olá pessoal, eu estou aqui com o Eurico Palazzo, criador da metodologia Ficção na Realidade, e hoje eu vou conversar com ele sobre esse tema para a gente entender um pouco mais sobre como ele funciona. Tudo bem, Eurico? Tudo bem, Yuri, e você? Tudo jóia? Tudo tranquilo. Então tá ótimo. Eurico, me conta como é que começou essa história de ficção na realidade. Como é que você pode misturar literatura com treinamento? De onde surgiu isso? De onde veio isso? Olha, Yuri, você vai se surpreender muito com a resposta, porque tem tudo a ver com a minha passagem aqui pela Inner Treinamentos, né, há alguns anos atrás. Então eu trabalhei, né, aqui, aprendi toda essa questão de treinamentos, de soft skills, né, das competências comportamentais que orientam, né, as nossas vidas. E depois que eu saí daqui, se eu não me engano, em 2015, finalzinho de 2015, eu tive uma passagem breve pela Índia, que eu fui com o pessoal do yoga, e lá eu tive uma espécie de uma catarse, e quando eu voltei, eu estava incomodado, acho que com alguma coisa, mas eu sempre continuei lendo, né? Durante a minha vida toda eu sempre gostei muito de ler, sempre gostei dos livros de ficção. Então, durante esse processo, essa epifania que eu tive na Índia, eu comecei a fazer um paralelo entre o que eu tinha aprendido aqui na Inner com vocês e a relação com os livros de ficção. E eu cheguei à seguinte conclusão: falei, poxa vida, os soft skills, está tudo no livro de ficção. Né? A liderança está, de repente, no Velho e o Mar, o trabalho em equipe está nos Três Mosqueteiros, a motivação está num determinado outro livro. Então está tudo, toda a literatura de ficção é permeada por conflitos, por competências comportamentais que permeiam aí o nosso dia a dia. Porque a vida, né? A ficção é uma reprodução da vida, né, Eurico? Sim, exatamente. Está tudo lá. Se a gente parar e olhar com um pouquinho de cautela, a gente vai ver que não tem muito nem o que pôr, nem o que tirar, né? É uma espécie de um reflexo, né? Um espelhamento. Que é um assunto aí que a gente vai falar, eu acho, daqui a pouco. E me diz um negócio, que tipo de livro você lia e você lê hoje? Sempre o mesmo tipo de livro, o mesmo tipo de tema que te interessou? Tem algum autor que te interessa especificamente? Você é aberto a todos os tipos de leitura? O que você gosta? Qual é o seu background? De onde veio a sua essência literária aí? Olha, essa é uma boa pergunta que eu tô... Essa não estava nos planos, né, do escopo aqui das minhas respostas, mas eu acho que talvez deva ter aí um cheirinho aí do que minha mãe incutiu em mim lá atrás, porque ela é professora de português. Ah, entendi. Então deve ter uma relação. E eu sempre gostei muito de escrever também, né? Então eu escrevia muito, fazia muitas crônicas, né? Sempre fui uma pessoa um pouco crítica. E li, no começo aí da minha história, eu lia muita coisa técnica, viu, Yuri? Livros como O Poder do Hábito, Os 7 Hábitos das Pessoas Eficazes, Liderança a Qualquer Preço, enfim, esses livros técnicos. E de, sei lá, uns 15 anos para cá, ou mais, aí eu comecei realmente a ler livros de ficção, né? Que são livros aí que às vezes podem ter até um teor autobiográfico, mas majoritariamente são livros de ficção, contos e novelas. Legal. Agora, o que você diz respeito a algum tipo de narrativa ou tipo de autor, não tem, Yuri. Você está aberto para todo tipo de literatura. Estou consumindo tudo que aparece na minha frente, o que é uma coisa boa e às vezes nem tanto, porque alguns livros eu leio e depois eu não consigo extrair conteúdos com aplicabilidade corporativa. Tá bom. Então eu prefiro aqueles que têm. Né? Mas você só vai saber o que tem depois que você lê, né? Exatamente. Então é um risco inerente ao processo. Mas eu sempre estou acessando, né? É até um processo de curadoria, né? Porque você vai lendo os livros e depois você pode dizer para as pessoas que querem aprender através dos livros
quais são os livros que valem a pena, não é isso? Sem dúvida, sem dúvida. E você tocou num ponto muito importante, que é essa questão da escolha, né? Dessa curadoria constante, que no decorrer do processo da ficção na realidade, eu fui identificando alguns pilares que são importantes. Tá Né? bom. Então, a leitura é muito importante, a performance na sala para conduzir o debate é muito importante, mas o que é essencial também, Yuri, é exatamente isso que você falou, é a escolha do livro certo. Para a situação certa. Para a situação certa, exatamente. E não é fácil essa escolha, demanda desde a escolha do que eu vou comprar até a escolha do que eu vou ler primeiro, né? Dentre uma vasta opção. Deve ter uma fila enorme lá de você ler. Tem uma fila de mais de 100 livros não lidos ainda. Perfeito. Vamos ver se eu Tem consigo. muito trabalho, né, Eurico? Tem. Agora, me diz uma coisa, cara, já que você começou a falar da metodologia, como é que funciona, né? Para quem tá ouvindo, para quem tá vendo a gente aí que nunca viu um treinamento da ficção na realidade, como é que acontece? Você chega lá, o que você faz? Qual é a dinâmica? Tá, legal. Boa pergunta também, Yuri. A ideia, o propósito inicial da ficção na realidade era que, a partir da leitura de um determinado livro, a gente fizesse alguns encontros semanais para ler, para debater nesses encontros semanais um quarto do livro. Quer dizer, as pessoas iam lendo um livro, liam um quarto, sentavam para conversar. Lia o segundo quarto, sentavam para trocar ideia e ver se extraía algumas lições, é isso? Isso, perfeitamente, exatamente. E é assim que funciona ou não? Aliado a isso, eu sempre pedi para as pessoas grifarem trechos dos livros. Ah, legal. Isso é um papel fundamental também na questão de você assimilar o conteúdo. Tá então, bom. mesmo para as pessoas que não gostam de riscar os livros, eu peço encarecidamente para exercerem, né, essa... Tem gente que não gosta de riscar. Tem muita gente... Eu adoro rabiscar o livro. Eu acho que traz presença, né? Porque quando a gente grifa, aí a gente já está lendo 2 vezes aquele mesmo trecho. Então a ideia inicial era essa. Vamos ler junto? Vamos. Então a gente define uma necessidade, liderança. Eu escolho um livro que se trata, por exemplo, de uma história de uma guerrilha num determinado país, onde o líder dessa guerrilha é um comandante poderoso, um grande líder. Então as pessoas vão lendo esse livro, semanalmente se encontram comigo para debater o que leram e especificamente esses trechos que foram grifados. Legal. E a gente vai semana a semana até encerrar o conteúdo todo do livro, sempre tentando aplicar o que está ali na narrativa com a realidade vivida pela pessoa naquela determinada corporação. Perfeito. Tá? Então esse é o modelo, Tá bom. né, de leitura completa, que é o que eu chamo. Tá. Mas você sabe como as pessoas são, né, Yuri? Não é todo mundo que gosta de ler ou que efetivamente lê. Perfeito. Então, para suprir essa carência e estimular a leitura após o evento, eu criei o que a gente chama aí de workshop de grifos. Grifo de grifar. Grifos, que são os grifos que a gente encontra aí em todo tipo de livro que eu leio, tá? Então, aí nesse caso a pessoa então não precisa ler. E eu faço um workshop de grifos de 2 horas ou de 4 horas, onde o princípio é o mesmo. Levanta-se a necessidade, liderança, para a gente manter a linha. Tá bom. A liderança, eu vou escolher o mesmo livro, que é o da guerrilha e etc e tal. A única diferença é que quem vai escolher os grifos sou eu. Você escolhe... Mas você conta a história para o pessoal entender do que se trata o livro? É isso? Conto, isso, exatamente. Boa. Para a pessoa se contextualizar. Exatamente. Eu falo, né, eu conto a história, a narrativa do livro, apresento, de repente, algumas cenas. Legal. Porque o livro tem cenas, né? E às vezes a história do livro amplamente não aborda cenas específicas. Perfeito. Então, às vezes eu falo um pouquinho da cena, apresento o trecho que a representa e provoco o debate. Legal. Então, a crença, na verdade, é que a partir da escolha do grifo, da apresentação, do debate e da reflexão em cima daquilo,
a pessoa ou o treinando mude. Tá bom. Né? Porque eu acho que a mudança acontece assim, né, Yuri? Se a pessoa quiser, vamos combinar, ela muda. E tem uma coisa, né, Eurico? A ficção gera um envolvimento emocional que, de repente, a literatura, a leitura técnica não gera, né? Então, assim, quando a pessoa se identifica com o personagem, ou se identifica com a situação, ou é tocado emocionalmente por uma frase ou por uma situação mais enfática, alguma coisa que realmente prende a pessoa, talvez ela mobilize recursos emocionais que ela precisa para fazer a mudança, né? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Acho que você tocou num ponto aí visceral do processo da leitura e da assimilação do conteúdo. Né? E que tudo se resume, você falou em outras palavras aí, mas é o que a gente chama de neurônios espelho, que são aqueles neurônios que são acionados quando uma pessoa lê a respeito de uma determinada experiência ou vive aquela experiência objetivamente. Né? A mesma área do cérebro é acionada. É como se ele estivesse vivendo aquela situação. É por isso que a gente chora, ou a gente fica com raiva, ou a gente fica aflito quando a gente lê um trecho de um livro, ou até quando a gente vê uma cena de um filme. Né? Porque os neurônios espelho foram acionados. Então, o que você falou, né, que há uma identificação sim, e eu acho que é por isso que essa possibilidade de mudança comportamental ela é muito eficaz quando a gente usa esse método ficção na realidade. Legal. Então, quer dizer, existem duas grandes abordagens. Ou você lê o livro inteiro, fatia, né, em pedaços, em partes, em blocos, perfeito, e aí vai discutindo com as pessoas à luz de algum desafio ou de alguma situação que existe na empresa. Perfeito. Ou então você tem aí o seminário de grifos, workshop de grifos, onde você dá um overview da história e seleciona alguns grifos e vocês fazem um debate em cima desses grifos. Exatamente. Para dar um exemplo, Yuri, de como isso de repente funciona, eu peguei um grifo aqui, casualmente, que eu estou lendo aqui, né, eu ainda não mapeei. Que livro é esse? Eurico? Esse livro é um livro chamado O Projeto Lazarus. O Projeto Lazarus. Então tá aí, ó. O livro que o Eurico está lendo. O cara lê pra caramba, porque, né? Afinal de contas, vive disso. Vai lá. Bom, esse aqui eu ainda não cheguei nem na metade desse livro, mas é uma história a respeito de um personagem que sofreu aí um revés na vida e tem uma outra pessoa que está tentando reviver essa história. E tem um trecho que ele, pensando no passado, ele fala o seguinte, ó, abro aspas. Tá. Quando eu olho para uma foto minha antiga, tudo que eu vejo é alguém que eu não sou mais. Fecho aspas. E aí, isso dá um debate enorme. Por exemplo, me corrija aí se eu estiver errado, para discutir mudança empresarial, para discutir inovação, né? Sem dúvida. Porque eu vou deixando quem eu sou para trás e vou me reconstruindo e eu não sou mais o que eu era, assim como uma empresa não é mais o que era. Por exemplo, isso pode ser uma discussão? Pode ser, e olha, você viu, você já falou várias coisas aí que eu não tinha pensado. Né? O pessoal que está, de repente, assistindo aí pode fazer outras leituras, inclusive, a respeito dessa foto antiga. Você pensou em alguma reflexão específica? Ou a frase te cativou e você abriria isso para as pessoas discutirem? Abriria isso para as pessoas discutirem. Tá. Eu automaticamente, quando eu li, eu grifei e marquei aqui com um G do lado, tá, que quer dizer grifo. Tá. Ou seja, é uma frase potencialmente útil para discussão, para diversos tipos de discussão. Que legal. Né? Quem eu era antes numa empresa, quem eu sou hoje, quem eu era antes na escola, quem eu sou hoje, o que eu aprendi com o passado que não me representa mais. Porque é interessante isso, né? Às vezes a gente olha para uma foto antiga e fala assim, puxa, como eu era feliz. Não, você é feliz hoje. Você era, de repente,
Você era uma outra pessoa. Quando olho foto antiga, sabe o que eu penso? Eu digo assim, como é que eu usava esse cabelo? Né? Como é que essa roupa tava na moda? Pois né? é. Mas também tem essas coisas. Legal, Eurico. E me conta uma coisa, cara. Qual é a reação das pessoas? Você disse, e eu acho que está coberto de razão, nem todo mundo gosta de ler. Mas quando as pessoas acabam comprando a ideia e lendo, ou quando elas participam do workshop de grifo, como é que é a reação das pessoas? Olha, Yuri, como todas as perguntas, né, essa é mais uma ótima abordagem. E eu fico muito feliz até de responder, porque as pessoas vêm com muito prazer essa possibilidade de viver uma aventura através não só da leitura, mas da literatura, né? Porque como as pessoas nem sempre vão ler, mas o universo da narrativa escrita a princípio agrada, não só pelo ato da história, mas pela inovação. Perfeito. Né? Porque é um método que não é comum. Não convencional, né? Não é convencional. Então as pessoas recebem muito bem. As pessoas recebem. E elas discutem, Opa. elas entram numa discussão. Tem discussão quente. Tem. Né? As pessoas, tem gente que discorda. Tem? Sim, tem discussões. A essência do trabalho, Yuri, é colocar as pessoas para pensar. Tá. Acho que é importante realçar isso. Que quando a gente está lá debatendo um trecho, ou uma página, ou um livro inteiro, não tem fórmula pronta. Tá. Liderar é isso, para você gerenciar um conflito, você precisa seguir esses passos. Tá. Não tem isso. Né? É o exercício de pensar. É o exercício da reflexão individual de cada um e da troca entre os participantes e a minha moderação, que tem que ser mínima a propósito, né? Eu provoco o pensar. Isso é igual juiz de futebol, né, Eurico? Quanto menos você aparecer, melhor é o seu trabalho. É isso mesmo. É conduzir para que a gente chegue em algum lugar comum. Mas as pessoas gostam muito, viu, Yuri? E um exemplo aí muito interessante, que foi um treinamento que eu dei, um workshop de grifos que eu fiz na Anshan, tanto para toda a equipe quanto para a liderança. E para o pessoal, para toda a equipe da Anshan, a gente fez um debate em cima dos Jogos Vorazes. Legal. Então todos meio que já conheciam a história pelos filmes. Tá bom. E aí eu entrei com os trechos. E eu, quando estava passando pela sala da Anshan, estava todo mundo vibrando, porque eles iam debater um assunto que eles gostam muito, né? Legal. Cara, isso eu acho que é um grande mérito dessa sua metodologia, que é transformar uma discussão mais árida, que é a discussão empresarial, numa discussão mais agradável. E as pessoas estão cada vez mais buscando formas diferentes de aprender, né, Eurico? Essa é, inclusive, uma paixão minha e da Inner, de encontrar formas das pessoas aprenderem de uma maneira agradável, de uma maneira descontraída. Eu acho que isso que acontece nos teus workshops, né? A palavra que você faltou dizer aí é lúdico. Lúdico. Dependendo do livro. É verdade. Dependendo do livro que a gente escolhe, é um processo muito lúdico. É verdade. Legal. Inclusive, eu uso, em alguns treinamentos meus, a varinha do Harry Potter. Ah, você vai com a varinha. Eu vou com a varinha, né? A gente pode usar o laser point, mas eu estou na varinha do Harry Potter. Literário, né? Literário, que de repente é uma mágica que a gente faz acontecer ali. Legal. Eu estou lendo um livro sobre o papel da curiosidade na nossa vida, né? E uma das coisas que o cara fala é que a ficção é uma forma muito interessante de você desenvolver empatia. Por quê? Porque é uma maneira de você mergulhar na vida de uma pessoa, né, que, através do livro lá, ela se mostra inteira para você. Né? Como é que você vive a vida de outra pessoa? Como é que você se coloca no lugar do outro? Poxa, a ficção, a literatura, é uma maneira muito legal de fazer isso. E considerando que a empatia é uma competência que cada vez mais tem sido valorizada no mundo corporativo, eu acho que ler e mergulhar nessa ficção é uma forma interessante de desenvolver essa competência. O que você acha, Eurico? Concordo totalmente. É um dos principais benefícios da leitura em si, porque a gente só lê se você
acompanhar o que o narrador tá, né? Porque você lê o livro pelos olhos do narrador. Tá bom. Então aí a empatia já está implícita nesse simples fato. Aí depois, e aí alinhando com o que você acabou de dizer, é através dos outros personagens, né? Então a gente vê aí de repente um missionário português do século XV que ia catequizar os japoneses, né, do outro lado do mundo, e ele não arredava o pé. Então isso aí mostra um tipo de pensar totalmente diferente do nosso. Tá. Até um personagem que eu conheci recentemente, que é um personagem chinês, que esperou a mulher para casar por 18 anos. Hoje em dia eu acho que poucas pessoas fariam isso. Eu acho que ninguém faria isso, né? Ninguém faria isso, sã consciência ninguém faria. Mas eu acho importante que lendo o livro você consegue aceitar que tem gente que faz isso. E aí você começa a aceitar que a diferença é algo natural, né? E você começa a entender por que tem gente que pensa tão diferente de você, né? Perfeito, perfeito. Está aí espalhado pelo mundo e os livros refletem o mundo. Legal. É isso. Senhor Ricão, Então tá. muito bom o papo. Imagina. Obrigado pela explicação. Eu tenho certeza que quem está assistindo aproveitou, descobriu uma nova forma de aprender. Foi uma honra bater esse papo com você. Espero que a gente tenha outras oportunidades de fazer isso. Pô, show de bola. O prazer foi todo meu, Yuri. Eu gostei demais de estar aqui e é uma oportunidade muito legal aí de compartilhar com vocês aí, com a Indra, uma coisa que eu amo muito fazer, eu gosto muito e eu acredito muito no poder da ficção para transformar a vida das pessoas aí. Show de bola. Legal, valeu, Ricão. Obrigado. Pessoal, então, obrigado pela participação de vocês assistindo. Fiquem atentos aí que a gente vai ter outros entrevistados. E para aqueles que se interessarem em ter um treinamento desse tipo na empresa, procura a gente aí na Inner, o Eurico trabalha com a gente desenvolve um projeto aí para vocês, para que vocês também possam usufruir da literatura como uma forma de desenvolvimento. Até a próxima! Valeu, pessoal!